1 João capítulo 5. A nossa vitória sobre o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é filho de Deus. E todo aquele que ama ao Pai, também ama os filhos dele. A maneira pela qual sabemos se amamos os filhos de Deus é esta: se amarmos a Deus e obedecermos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não nos são penosos, porque todo aquele que é filho de Deus vence o mundo. E é isto que nos dá a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O testemunho sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio por meio de água e sangue. Ele não veio somente com água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há, pois, três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes três estão em harmonia. Se nós aceitamos o testemunho dos homens, devemos reconhecer que o testemunho de Deus tem mais valor, pois consiste no testemunho que Deus deu a respeito do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem dentro de si mesmo este testemunho. Aquele que não acredita no que Deus disse, o faz mentiroso, porque não acredita no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, em que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida é encontrada no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Nós temos a vida eterna. Eu estou escrevendo estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Nós temos muita confiança em Deus, pois sabemos que, se lhe pedirmos alguma coisa e se o nosso pedido estiver de acordo com a sua vontade, ele nos atenderá. E, se sabemos que ele atende a todos os nossos pedidos, temos a certeza de haver conseguido todas as coisas que lhe pedimos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, deve orar e Deus lhe dará vida. Refiro-me aos que cometem pecado que não leva à morte. Há pecado que leva à morte, por esse não digo que se deva orar. Toda maldade é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que todo aquele que se torna filho de Deus não vive em pecado. Porém, o Filho de Deus o guarda e o maligno não consegue atingi-lo. Sabemos que pertencemos a Deus, embora o mundo inteiro esteja debaixo do poder do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para que possamos reconhecer ao verdadeiro Deus. E nós estamos naquele que é verdadeiro, uma vez que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos.